Irmãos, Lucas capítulo de número 18, nós queremos conversar com os irmãos hoje sobre maturidade cristã, sobre um caminho de profunda maturidade, de crescimento, a conversa que nós vamos ter hoje é conversa de gente adulta no Evangelho. Não é conversa de bebês, nem de crianças, muito menos de adolescentes ou jovens no Evangelho e na vida espiritual, mas é uma conversa de adultos na fé cristã. E a abordagem que eu vou fazer hoje, no texto que está proposto aqui, é uma abordagem completamente diferente daquilo que comumente se faz sobre esse texto. Nós vamos ler aqui uma porção do texto de Lucas, capítulo de número 18, versos de número 35 a 43, que narra a história do cego de Jericó. E na grande maioria, quando nós estamos diante desse texto, a exposição que se faz sobre esse texto geralmente foca sobre a ação de Cristo Jesus em libertar o cego de Jericó da sua cegueira. Ou trata do reconhecimento que o cego de Jericó tem de Jesus Cristo a respeito de ser ele, o filho de Davi, uma expressão que nós vamos ver aqui, é reconhecida como a expressão daquele que é o Messias. Então, as mensagens, elas giram sempre em torno disso, do poder de Jesus para curar, do reconhecimento do cego sobre o senhorio de Cristo. Mas, irmãos, e eu ia trazer uma mensagem dentro dessa estrutura, mas estudando, olhando, o Senhor conduziu-me para outro caminho. E é sobre este caminho que nós vamos conversar aqui, o caminho de maturidade. E nós vamos focar não no cego Bartimeu, lógico, a narrativa não tem como fugir da presença dessa figura ser falada ou tocada na nossa reflexão. Mas a centralidade do nosso argumento não é sobre Bartimeu, não é sobre o cego, não é sobre a cura, não é sobre tirá-lo da escuridão e dar para ele visão, não. O cerne da nossa conversa aqui é sobre a maturidade, é sobre a expressão de pessoa adulta na relação que Jesus tem com Cristo, ou que Jesus tem com Deus. A relação de comunhão, de percepção de sua vida, de seu ministério, de seu propósito. E como ele vive isso diante do Senhor. É sobre isso que nós vamos falar. Amém? Vamos ler, diz assim o texto. Verso de número 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe dizendo: O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, também dava glória a Deus. Amém? Vamos ter só uma palavra de oração. Bendito Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui diante da Tua igreja, Senhor, com Tua palavra, Senhor, aberta, e sermos desafiados a falar de Tua palavra. Suplico a Deus que o direcionamento do Senhor, ó Deus, Teu Espírito, Senhor,
Nos ajude aqui, Senhor, a ser objetivo, claro, nas coisas que queremos dizer. Que haja, Deus, um espaço no coração e no entendimento de cada um de nós nesta noite, para acolher Tua palavra e acolher, ó Deus, as proposições que aqui, Senhor, serão pronunciadas. Que haja reflexão, que haja, Senhor, uma síntese na alma de cada um, Senhor, das coisas que aqui serão ditas, para que cada um aqui, Senhor, saia com o entendimento, Senhor, de uma vida ou da necessidade de construirmos, de evoluirmos, de amadurecermos, de nos tornarmos, ó Deus, adultos na relação que temos com o Senhor. Te pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a minha proposta aqui, como eu disse, vai ser falar dessa relação de maturidade. Mas antes disso, eu preciso fazer algumas observações. Que observações são essas? E por que eu preciso fazer essas observações? Porque esse texto que nós vamos ler, ou que nós acabamos de ler, esse texto, ele é um dos textos prediletos por aqueles que desafiam ou que militam contra a fé cristã. Esse é um dos textos que é preferido por aqueles que dizem que as Escrituras possuem erros, que militam na perspectiva de que as Escrituras elas não são inerrantes, ou seja, que não existe erros nas Escrituras. Então, aqueles que são os perseguidores da fé, que dizem que a Bíblia possui erros, se utilizam desse texto que nós acabamos de ler para dizer, olha aí, esse texto é uma prova de que as Escrituras possuem erros. E por que eles fazem isso? Porque esse texto que nós acabamos de ler, que é o texto a narrativa do cego, que está na cidade, ou que está ali naquela região de Jericó, esse texto ele está narrado nos 3 evangelhos dos 4. Quantos evangelhos nós temos? 4. João, Mateus, Marcos e Lucas, certo? Então, dos 4 evangelhos, esse texto, essa narrativa que conta a história do cego que é curado, está registrado em 3 evangelhos. Ou seja, no evangelho de Lucas, que nós acabamos de ler, no evangelho de Mateus e no evangelho de Marcos, certo? Só que em cada narrativa, em cada registro, a narrativa é diametralmente diferente uma da outra. Ou seja, Lucas diz que Jesus, preste atenção, você precisa ficar atento para que você possa aprender isso. Lucas diz que Jesus estava para entrar na cidade de Jericó. Nós acabamos de ler. Jesus estava entrando na cidade de Jericó. Antes de entrar na cidade de Jericó, tinha um cego. Não é isso? Ele estava chegando na cidade de Jericó e tinha um cego lá. E aí ele manda chamar o cego e cura o cego, ok? Então, preste atenção, Lucas diz que antes de chegar em Jericó, ele cura um cego. Beleza. Marcos, entretanto, diz que Jesus estava não entrando, mas saindo de Jericó. E, além de dizer que Jesus está saindo de Jericó, Marcos diz que Marcos dá uma, como é que eu posso dizer, dá uma informação a mais, que não tem nem Lucas e nem Marcos, ou seja, nem Lucas nem Mateus. E que informação é essa? Marcos dá o nome desse cego. Marcos, capítulo de número 11, verso 46 a 53, vai narrar a história, e vai dizer que Jesus, saindo de Jericó, curou um cego que tinha o nome de Bartimeu. Olha, então já tem uma diferença aqui. Lucas está dizendo que ele entra, Marcos está dizendo que ele sai. Mateus concorda com quem? Concorda com Marcos. Diz que na realidade Jesus está saindo de Jericó. Mas Mateus discorda com Marcos e com Lucas, porque Mateus diz que ao invés de um cego eram
2. E agora, irmãos? Tem razão ou não tem aqueles que dizem que a Bíblia tem erro? Claramente está aqui. Olha uma contradição gigantesca. Os evangelistas não se entendem. Um diz que saía, outro diz que entrava, um diz que era um cego, outro diz que eram dois. E aí, como é que a gente resolve isso? A Bíblia tem erro ou não tem? Como é que a gente resolve isso? Preste atenção. Primeiro vamos resolver o problema geográfico. Jesus entrava ou saía? Vamos entender. Na antiguidade, preste atenção, na antiguidade não. Na história, existem 4 Jericós. 4 Jericó, preste atenção. A Jericó antiga, da qual Josué, no livro de Josué, que nós vamos começar a ler, começamos hoje, Josué, ao atravessar o Jordão, junto com a nação de Israel, derruba as muralhas dessa cidade. É a cidade antiga de Jericó. Existe uma outra, essa cidade se tornou uma ruína. Na época de Jesus, a Roma, ou Herodes, reconstrói uma Jericó, que é dominada por Roma, que é administrada por Roma, ok? Roma é que administra essa cidade chamada cidade de Jericó, que já é nos tempos de Jesus. No ano 700, mais ou menos, um califa, 700 depois de Cristo, um califa constrói um castelo um pouco mais adiante a essa cidade de Jericó, que na época de Jesus existia. E aí, essa cidade, posteriormente, ela é destruída por um terremoto. Então, existem 3 cidades. Essa terceira cidade, ela é construída um pouco mais adiante da segunda. E existe hoje, nos dias atuais, a Jericó atual, construída e que está lá. Então, 4 Jericós. Mas o que nos interessa? Nos interessa as 2 primeiras. Ou seja, existia uma Jericó antiga, que foi a Jericó que Josué, junto com a nação de Israel, tocando as trombetas, as muralhas ruíram, essa cidade se transformou em uma ruína. Existe uma profecia que diz que não se pode reconstruir essa cidade, porque quem reconstruísse essa cidade seria amaldiçoado. Então essa cidade ela não é reconstruída. Um pouco mais à frente, Roma, Herodes, sob o domínio já de Roma, constrói essa nova Jericó e administra pelo poderio do domínio romano, ok? Essa Jericó funciona nos períodos de Jesus. Então, existe uma Jericó em ruínas e mais à frente uma Jericó cidade que está funcionando. Os autores bíblicos estão registrando que Jesus estava entre uma e outra. Agora, a informação, preste atenção, a informação que existe 2 Jericós é de boa. Mas por que então que um evangelista diz que ele ia saindo de uma e o outro diz que ele ia entrando? Ainda fica um problema, sim ou não? Ainda se estabelece esse problema. Por que eles não disseram, não entraram num acordo, já que a Bíblia não tem erro, não disseram, não, ou ele saía ou ele entrava? Por que uns dizem que ele saía e outros dizem que ele entrava? Eu já sei que existem 2, mas por que eles estão divididos na sua opinião? A resposta para isso, irmãos, é básica. Preste atenção. Mateus é judeu, certo? E Mateus é testemunha ocular dos fatos. Então, Mateus está lá, naquela narrativa, ele está vendo aqueles fatos, ele está participando, ele está caminhando com Jesus. Marcos não é testemunha ocular desses fatos, mas Marcos está construindo o seu evangelho através do testemunho de Pedro. Então Pedro está testemunhando para Marcos e Marcos está fazendo o registro. E Pedro é o quê? É discípulo de Jesus, apóstolo, testemunha ocular dos fatos, estava ali presente. Agora, Pedro, Marcos e Mateus são o quê? Judeus. Preste atenção. Eles estão fazendo o registro histórico de Jesus Cristo atravessando sobre a terra. Amém? Para eles, o que é mais justo? Fazer o registro de uma cidade que foi destruída pelo poderio romano, que foi destruída pelo poder de Deus, sendo Israel o instrumento para a queda dessa cidade, ou seja, a Jericó antiga,
ou fazer o registro de uma cidade que era o símbolo da opressão romana. Parece mais justo que seria ideal eles registrarem o quê? A cidade em ruínas. Então, Marcos e Mateus registram que Jesus está saindo de onde? Saindo da Jericó em ruínas, aquela Jericó antiga que Deus derrubou suas muralhas pelo seu santo poder, usando Israel como instrumento. Deu para entender? Agora, Lucas, irmãos, que diz que Jesus está entrando na cidade de Jericó, Lucas, ele é grego. Lucas não tem nenhuma espécie de compromisso com essa ideia de briga entre o poder romano e Israel, essa opressão. Então, para Lucas, o ideal é registrar Jesus entrando numa cidade onde os efeitos ou as obras de Jesus continuarão sendo realizadas naquela cidade. Por isso que Lucas decide escrever que Jesus, ao invés de sair de uma cidade em ruínas, está entrando numa cidade povoada. Por quê? Porque a sequência do relato de Lucas, dizendo que Jesus adentra na cidade de Jericó, essa cidade habitada, nos conta a salvação de Zaqueu e nos conta a parábola dos 10 talentos. Então, para Lucas é mais conveniente apresentar a narrativa de que Jesus entrava numa cidade povoada do que dizer que Jesus saía de uma cidade em ruínas. Deu para entender? Então, aqui já se resolve o problema de se era entrando ou se era saindo. Amém? Agora, e o problema da quantidade de cegos? Eram 2 ou eram 1? E aí? Eram 2 ou eram 1? Vamos nós. Sabe quem é que nos dá a pista para isso? É Marcos, para a gente definir se eram 2 ou se era apenas 1. Primeiro, aonde é que esse cego está? Esse cego está no meio do caminho, à beira do caminho. Ele nem está na cidade povoada e nem está na cidade em ruína, ele está no meio do caminho. Irmãos, e ele era um cego, era um mendigo. Com certeza absoluta ele não estava só. Até porque era perigoso. Então existia ali algumas pessoas. Vocês lembram quando nós pregamos aqui sobre os leprosos? Eles não ficavam só, era uma comunidade que ficava, né? Então, da mesma forma, os mendigos, eles ficavam ali. E detalhe, essa estrada era a estrada que conduzia o povo para onde? Para Jerusalém, para que o povo fosse celebrar o quê? A Páscoa. Todo mundo está indo para celebrar a Páscoa em Jerusalém, e eles passam naquela estrada. Então, havia com certeza alguns mendigos que estavam ali junto com aquele cego. Então, não posso dizer que era só uma pessoa que estava ali. Então, com certeza não haviam mais. Mateus faz o registro do milagre sendo realizado em 2 cegos. Ok? Tranquilo. Só que Marcos e Lucas optam não pelo registro do milagre em si, mas optam pelo registro daquela pessoa que, recebendo o milagre do Senhor e seguindo o Senhor, tornou-se dentro da igreja uma pessoa de referência na comunidade. Eu quero que você preste atenção numa coisa. As narrativas, elas não foram escritas imediatamente ao seu acontecimento. As coisas aconteceram e o relato foi escrito posteriormente. O texto bíblico diz que a cura dos 2 cegos aconteceram e imediatamente aqueles 2 homens seguiram Jesus. Continuaram o caminho seguindo Jesus. Só que no desenvolvimento do discipulado e de seguir Jesus, um deles se tornou proeminente, se tornou conhecido, se tornou uma pessoa ativa na igreja, no ministério, conhecido no ministério. Quem era essa pessoa? Bartimeu. Então, Marcos, quando registra o milagre, opta não pelo registro de 2 milagres, mas pelo registro daquele milagre que é um testemunho dentro da igreja primitiva. Ou seja, o testemunho de Bartimeu. E assim Lucas, que escreve seu relato através de quê? De que Lucas escreve seu relato do Evangelho? Através de uma extensa
pesquisa. O texto bíblico diz lá em Lucas: fiz o meu primeiro tratado. Aí ele começa, aliás, ele diz assim, através de uma minuciosa investigação, produzi esse texto para você, para você, Teófilo, para que você tenha certeza das coisas. Então, Lucas foi atrás das fontes, Lucas foi atrás das testemunhas oculares dos fatos. Ou seja, Lucas foi atrás da tradição da igreja. E dentro da tradição da igreja, o milagre de Jericó, que ficou conhecido, foi o milagre de Bartimeu, que era alguém conhecido na comunidade. Deu para entender, irmãos? Então, quando eu tenho uma disposição no coração para dizer que as Escrituras, elas possuem erro, eu nunca vou enxergar de uma outra maneira. Mas basta um pouquinho de esforço para estudar as Escrituras e entender as coisas, para ver que, na realidade, as Escrituras não têm contradição. Elas têm um fluxo de ideia, têm um fluxo de pensamento. Amém, irmãos? Ficou claro? Então, eu precisava inicialmente começar com isso, aplicar para os irmãos esse entendimento, a fim de que os irmãos, num possível confronto com alguém na rua, dizendo que as Escrituras possuem erro, e usar esse texto aqui como uma referência, que as Escrituras têm erro, você diga assim, espera aí, as coisas não funcionam assim. Eu tenho uma resposta para lhe dar a respeito disso. E Pedro diz que nós precisamos estar afiados, aptos para dar resposta à nossa fé, para quem? Questioná-la. Amém? Dito isso, eu quero passar aqui logo para a exposição do texto que nós vamos trabalhar, que é esse texto de Lucas 18. E aí, de forma muito superficial, rápida, quero lembrá-los que Jesus está num caminho de discipulado, está lembrado? Discipulado que começa, nós falamos lá no capítulo 17, um discipulado sobre o reino de Deus, onde Jesus vem apresentando o reino de Deus e como o mundo vai se comportar quando esse reino vier. Depois, Jesus começa o capítulo 18, e Jesus começa a ensinar sobre o reino de Deus, mas como os discípulos devem receber esse reino de Deus, a forma como eles devem se comportar na expectativa desse reino vir, e finaliza com Jesus fazendo a sua última predição sobre sua morte e sua ressurreição, que foi o assunto que nós tratamos no domingo passado. Estão lembrados sobre isso? E Jesus ali, claramente, se utiliza dos profetas, e o texto diz, olha, tudo que os profetas disseram a meu respeito se cumprirá. E nós vimos aqui que Jesus utiliza expressões que são encontradas em Daniel, são encontradas em Isaías. Daniel, quando ele refere-se ao Filho do Homem; em Isaías, quando ele se refere ao servo sofredor; em Zacarias, quando ele diz que as pessoas verão aquele que foi transpassado; e em Salmos, que é o texto que Jesus cita quando está na cruz, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Então, esse texto, essa expressão de Jesus, dizendo que todas as coisas que os profetas disseram a respeito dele se cumprirá, declara perfeitamente a consciência que Jesus possuía de que ele era o Messias. Agora, como eu disse na semana passada, não é só que Jesus tinha consciência de que ele era o Messias. Jesus tinha consciência que ele era o Messias, mas os discípulos também tinham. Lembra que os discípulos confessavam e àquela altura do discipulado já reconheciam Jesus como Messias? A questão é que Jesus tinha a plena consciência que ele era o Messias, mas com o entendimento correto sobre o ministério messiânico. Já os discípulos tinham um entendimento que ele era o Messias, mas era um entendimento que se ajustava à teologia judaica. Ou seja, qual é o pensamento da teologia judaica a respeito do Messias? Um rei, um guerreiro e aquele que iria libertar o povo de Israel de sua opressão. Isso é uma verdade sobre o Messias? É sim. O Messias, ele é um guerreiro, o Messias, ele vem libertar o povo de Israel de sua opressão, ele estabelecerá seu santo reino. Entretanto, antes que isto aconteça, é preciso que ele atravesse esse processo
do servo sofredor, do Messias que sofre, do Messias que padece, do Messias que é transpassado, do Messias que se sente abandonado pelo seu Deus, como o salmista mostra, como Zacarias mostra, aquele que foi transpassado, como Isaías mostra, aquele que foi moído por causa das nossas transgressões. Está dando para entender? Então Jesus tem esse entendimento, o entendimento de que o seu ministério messiânico, a sua pessoa como Messias, antes de se manifestar como aquele poderoso, aquele que libertará o povo de Israel, aquele que estabelecerá o santo reino em poder e glória, atravessará o quê? A rejeição, a prisão, o escárnio e a morte, até que possa ressuscitar. Deu para entender? Então, diante dessa realidade, dessa consciência de Jesus, e ele sabe que ele está caminhando para onde? Está caminhando para Jerusalém. Amém? Ele está caminhando para Jerusalém com o entendimento que lá ele será preso, humilhado, escarnecido, morto e ressuscitará. Esse é o entendimento. Só que para ele chegar em Jerusalém, ele passa por onde? Ele passa por Jericó. E é onde começa aqui a nossa reflexão. A pergunta aqui, depois de todo esse pano de fundo, de toda essa introdução, é: quais são os ensinos que esse texto vai nos apresentar? E eu já quero dizer de antemão, fica com os teus ouvidos bem abertos, porque você vai ouvir coisas aqui hoje, principalmente quando nós estivermos falando sobre a aplicação dessas lições que nós vamos ver aqui. Você vai ouvir coisa que vai confrontar seu coração. Você vai ouvir coisa que talvez você não queira aceitar. Porque não são conteúdos para crianças espirituais. São conteúdos para pessoas adultas no Evangelho. Então, qual é a primeira lição que nós vamos aprender aqui? É a resoluta resignação de Jesus em seguir o propósito estabelecido pelo conselho de Deus na eternidade. Mesmo que para seguir esse processo, esse conselho de Deus, ele tenha que padecer, ele tenha que ser humilhado e ele tenha que morrer. Ele está resoluto. A primeira lição é que Jesus está resoluto, ele está resolvido, ele aplicou no coração, na alma e até o fim, para cumprir os propósitos que Deus estabeleceu para ele, enquanto desenvolve seu ministério na terra. Mesmo que, para cumprir o seu propósito, para glorificar a Deus, para ser fiel naquilo que Deus estabeleceu para ele, ele tenha que padecer, sofrer e morrer. Jesus está resoluto. Ele caminha. Ele vai em direção a Jerusalém. Ele vai em direção ao lugar que será o ambiente de sua humilhação, que será o ambiente da traição, que será o ambiente do seu escárnio, que será o ambiente da sua dor e da sua morte, mas também será o palco de sua ressurreição. Jericó ficava a 30 quilômetros de Jerusalém. Não, 30 quilômetros. Jesus vem de uma caminhada de muitos quilômetros e chega em Jericó. As portas, pode-se dizer assim, de Jerusalém. E o texto bíblico diz que ele, ali naquele lugar, continua caminhando na direção de Jericó. Os versos anteriores mostram que Jesus declara com toda clareza possível que Jerusalém é o lugar da sua dor, é o lugar do seu suplício, que Jerusalém é o lugar aonde qualquer um de nós, tendo a certeza que era o lugar de escárnio, não pisaria. Eu e você, se soubéssemos que em determinado ambiente, em determinado lugar, lá será, ou lá se cumprirá, dor, sofrimento, angústia, miséria, e até perigos de morte, nós nunca colocaríamos nossos pés lá, sim ou não? Nós evitaríamos o máximo. Nós atravessaríamos o oceano para não passar por aquele lugar. Mas Jesus está resoluto.
para cumprir os propósitos do Senhor. Jesus entende que a sua vida, ela foi estabelecida para glorificar a Deus. Ele entende que a sua caminhada é para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para ele. E ele caminha para Jerusalém. Ou seja, Jesus não foge do propósito de Deus para a sua vida, que seria... Qual é o propósito da vida de Jesus? Preste atenção, nós estamos dizendo que Jesus não vai fugir do propósito de Deus. Existe um propósito da vida de Jesus. E qual é o propósito da vida de Jesus? Qual é, irmãos? E aqui já começa alguns conceitos que vão mexer com o que você entende sobre o Evangelho. Qualquer um aqui vai entender que o propósito da vida de Jesus é redimir-nos dos nossos pecados, sim ou não? Jesus veio para nos salvar, sim ou não? Não é esse o entendimento que nós temos? Jesus veio para nos salvar. Eu não estou dizendo que isso não é a verdade. Jesus nos salva. Mas Jesus nos salva como uma consequência do propósito de sua vida. O propósito da vida de Jesus é redimir, é matar o pecado, é ser o veículo da justiça de Deus, a fim de que o pecado seja aniquilado da sua criação. O pecado só pode ser destruído, morto, aniquilado, remido da criação, através da aplicação da justiça de Deus. E a justiça de Deus só pode ser aplicada de forma correta, a fim de que o pecado seja redimido, morto, aniquilado da criação, pela vida do santo, que é Jesus Cristo. Então, Cristo Jesus vem ao mundo para cumprir o propósito de manifestar o atributo de justiça de Deus. Vem para manifestar o atributo de juízo de Deus contra o pecado. A consequência, quando Deus aplica a sua justiça, quando Deus mostra seus santos atributos de justiça, de juízo sobre a vida de Cristo, a consequência lógica é que o pecado é eliminado, que o pecado é remido, e todos aqueles que são enxertados em Cristo Jesus, todos aqueles que são agraciados pelo sangue de Cristo, pelos méritos de Cristo, têm agora os seus pecados remidos. Você está entendendo? Então, de uma certa forma, entenda as minhas palavras, de uma certa maneira, Jesus não veio lhe salvar. Jesus veio glorificar a Deus. A sua salvação é uma consequência dos atos de Cristo em manifestar a glória de Deus na justiça de Deus. Irmãos, isso aqui, irmãos, é muito diferente desse evangelho humanista que nós aprendemos, aonde eu sou o centro da história, onde eu sou o centro do sacrifício de Cristo, onde eu sou o centro do amor de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não nos ama, o texto bíblico é claro, dizendo que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É verdade, mas entenda, você não é o centro do amor de Deus, você não é o centro do propósito de Cristo. O centro do propósito de Cristo é manifestar a justiça de Deus, a glória de Deus. E no cumprimento da glória de Deus, no cumprimento da manifestação da santa justiça de Deus, nós somos agraciados com a remissão dos nossos pecados. É como uma consequência, irmãos. Isso é preciso ter maturidade para entender. Porque nós estamos acostumados à conversa daqueles que querem colocar o homem no centro da relação de Deus, da glória de Deus. Deslocam o Senhor, o soberano, os seus atributos do seu lugar e colocam Deus, ou e colocam o homem.
Irmãos, entenda, escute aqui. Deus é dotado de atributos, certo? Deus, ele é dotado de atributos. Que atributos? Amor, bondade, fidelidade, santidade, justiça, juízo, misericórdia e mais uma infinidade de atributos. Tudo isso são atributos do caráter de Deus. Agora preste atenção. Alguns atributos de Deus, para serem manifestos, compreendidos, é preciso circunstâncias específicas. Como assim? Para que o atributo da misericórdia seja manifesto aos homens, Deus é misericordioso, sim ou não? Mas como é que nós vamos saber que Ele é misericordioso? Como é que se experimentará a misericórdia do Senhor? Para que se experimente o atributo da misericórdia, é preciso que existam criaturas, seres, criados por Deus, que não são dignos de sua misericórdia. Então Ele aplica a sua misericórdia, então, quando Ele assim o faz, a sua criação tem a revelação de que este Deus possui misericórdia. Deus é justiça e juízo, sim ou não? Mas para que eu e você, a criação, perceba o juízo e a justiça de Deus, é preciso que a sua criação tenha transgredido a sua lei. Porque como é que Deus vai ser justo se ninguém transgrediu a lei? Como é que se aplicará juízo? Como se perceberá um Deus que aplica a justiça com equidade, se ninguém transgrediu a lei? Então, para que Deus manifeste o atributo de justiça, para que Deus manifeste o atributo de equidade no seu juízo, é preciso que haja transgressores. Você já parou para pensar que Deus fez vasos para honra e vasos para desonra, a fim de que nestes vasos Ele manifeste o seu juízo, a sua glória, a sua misericórdia e a sua glória? Você já viu textos que falam sobre isso? Você nunca pensou sobre isso? Deixa eu te convidar, abra sua Bíblia em Romanos. Eu gostaria que você lesse isso comigo. Capítulo de número 9, verso de número 21, diz assim: o oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil. Ora, se Deus, querendo manifestar sua ira, se torna conhecido seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, prontos para a perdição, a fim de que fosse conhecida a riqueza de sua glória para com os vasos de misericórdia, preparados para a glória, isto é, para conosco, que Ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre todas as nações. Irmãos, diz para mim se esse texto não está falando que Deus fez vasos para o louvor da sua glória, executando juízo sobre eles, e fez vasos para o louvor da sua glória, manifestando misericórdia sobre eles. Está aí ou não está? Você já parou para pensar por um segundo que Deus pode ter criado a mim ou a você, para que a sua santa justiça, seu juízo, sejam revelados para a glória de seu santo nome? Quem é que já parou para pensar que a sua vida de comunhão, a sua vida de devoção,
a sua vida de desenvolvimento do conhecimento da vontade de Deus, é uma preparação de Deus, é Deus conformando. A palavra conformar é fazer com que você entre numa forma, num molde. Então o conhecimento, o crescimento, o discernimento que Deus tem dado para você na adoração, no louvor, é conformando o seu coração para que você se ajuste na sua santa vontade, a fim de que a glória do seu nome, do seu santo nome, se manifeste sobre a sua vida, seja através da dor, da morte e do sofrimento, ou seja através de períodos de bênção. Quem já parou para pensar nisso? A gente não pensa sobre isso, né, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma criança, ela fez uma pergunta para um homem de Deus. Ela perguntou o seguinte, ela disse assim: será que não seria mais fácil se Deus não tivesse permitido que Adão e Eva pecassem? Não seria melhor? Se Adão e Eva não tivessem pecado, não precisaria, então, de todo esse processo, Cristo e tal. Tudo. Seria melhor se Deus tivesse impedido. O homem disse assim: a sua pergunta é muito boa. Aí ele disse: mas você já percebeu que se Deus não tivesse permitido o pecado, como é que a sua justiça se manifestaria? Como os homens conheceriam um Deus justo? Era preciso que o pecado adentrasse no mundo, a transgressão fosse algo visível, patente e real, para que a justiça de Deus, o atributo de justiça de Deus se manifestasse. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Preste atenção. Jesus sabia que a sua vida era sustentada por Deus, certo? Sim ou não? Jesus sabia que o seu relacionamento dependia da bondade, da graça, dessa união com Deus. Era um preparo. Jesus sabia que toda a sua caminhada, que todo o seu desenvolvimento com Deus nesta vida era um preparo. Para quê? Um preparo para quê, irmãos? Jesus diz com clareza, mais de 3 vezes ele faz essa declaração, que ele iria morrer. Então Jesus sabia que a sua vida tinha um propósito, a sua relação com Deus tinha um propósito sobre essa terra, o seu caminhar, a sua relação, a sua unidade de comunhão com Deus, tinha um propósito específico, preparar seu coração e a sua alma para no dia da sua morte, no dia da angústia, da dor, no dia da concretização do propósito da sua vida nesta terra, ele abrir seus lábios e dizer assim, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia, cumpra-se a sua vontade. Irmãos, isso aqui é maturidade, isso aqui é para quem é adulto, é entender que o propósito de Deus na minha vida se estabelece, precisa ser cumprido, não para me trazer benefícios, mas para que a glória de Deus se manifeste. E às vezes, irmãos, o Senhor separou a mim ou a você para a dor e o sofrimento, a fim de que a sua glória se manifeste. E a Bíblia está recheada de personagens que atravessaram a dor e o sofrimento, a fim de que Deus fosse glorificado. Eu estou enganado? Jó. Qual é o sentido da dor de Jó? Quem explica a dor de Jó se não for para a glória de Deus, para a manifestação da glória de Deus? Irmão, quem explica a relação que Deus teve com aquele profeta, que o Senhor direcionou ele a ter uma relação com uma mulher que era uma prostituta, que o traiu inúmeras vezes,
ele como um profeta de Deus, e a mulher entregue ao mundo, à prostituição, à perversidade, e ele tendo que receber essa mulher e tendo que pronunciar a palavra de Deus. Imagina, irmãos, que relação! Mas essa relação que esse homem teve, essa dor, esse sofrimento, essa angústia, essa humilhação que ele padecia na carne, tinha um propósito para a glória de Deus. Sai um glória a Deus aí? Ninguém quer dar glória a Deus com isso, né? Mas se eu disser que Deus tem um carro para você, que Deus vai lhe dar vitória, que o Espírito de Deus está nesse momento, e vai te fazer ser vitorioso nas tuas lutas, nas tuas angústias, que vai te tirar do caos que você se encontrar, meu irmão, até língua estranha tem na Igreja Batista. Jesus cumpre o propósito de Deus, preparou seu coração e a sua relação com Deus, amadureceu com o Senhor, para no dia mau, lembra que Paulo diz que o dia mau vem? Jesus preparou sua alma, seu coração e sua relação com Deus, e Deus moldou o coração de Cristo, de Jesus, para que no dia do cumprimento da manifestação da justiça de Deus para o mundo, sobre a vida de Cristo, ele dissesse: cumpra-se em mim a tua vontade. Segunda lição: conhecer o caminho da dor, do sofrimento, da angústia, da humilhação, morte, que nós precisamos atravessar enquanto vivemos sobre esse mundo, porque quem é que foge? Eu e você. Quem de nós foge? Quem de nós está livre? Quem de nós está ileso de ser apanhado pelos intempéries da vida? Quem de nós está ileso de ser atacado, de sofrer, de padecer, de atravessar angústias, de estar em uma situação de completa humilhação? Quem de nós? Jesus nos ensina que o caminho de dor, de sofrimento, de angústia, de humilhação, de morte, que nós precisamos atravessar, não pode endurecer a nossa alma, não pode amargurar a nossa alma, não pode deixar nosso coração como uma pedra gelada, insensível. Jesus, ciente do caminho que estava trilhando rumo a Jerusalém, para se cumprir sobre seu corpo tudo aquilo que os profetas haviam dito a seu respeito: humilhação, prisão, escárnio, morte. Ainda assim, Jesus se põe a caminho de Jerusalém, padecendo. Irmão, preste atenção, a gente não faz a leitura do texto bíblico com essa percepção. Jesus está caminhando para Jerusalém, ele chega a 30 quilômetros da cidade de Jerusalém, aonde será o lugar da sua angústia, da sua morte, das aflições da sua alma. Você já imaginou o que era que aquilo passava pelo coração? Está chegando a hora, está chegando o momento. Eu estou a poucos metros, a poucos quilômetros dos horrores que acontecerá com minha alma, dos horrores que acontecerá com o meu corpo. Ainda assim, irmãos, com esse entendimento, com esse sofrimento, com essa angústia na alma, o coração de Jesus, a alma de Jesus, a atenção de Jesus, não estava voltada para si e para a sua angústia. O texto bíblico diz, verso de número 35 a 43, que enquanto ele caminhava para entrar em Jericó, cidade que distante 30 quilômetros para Jerusalém, ele ouve um cego que gritava desesperado. E as pessoas diziam: se cale. As pessoas que estavam caminhando para Jerusalém diziam assim, ó, se cale. Mas Jesus, o texto bíblico diz, irmão, olha só, eu acho lindo essa frase, pelo menos eu não sei como é que está na sua tradução, mas na minha diz assim, ó, verso de número 40. Vamos ler do 39, aliás. Os que estavam à frente repreendiam-no
para que ficasse em silêncio. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Olha o verso 40. Jesus se deteve. Jesus se deteve. Jesus ouviu o clamor, Jesus ouviu a súplica, Jesus, envolvido na angústia de sua alma, em saber que estava a 30 quilômetros da dor e do sofrimento, reservado para ele, prometido e profetizado nas Escrituras, ainda está sensível para se deter e buscar aquele que também sofre, que também está em angústia, que também está em miséria, aprisionado na escuridade, na obscuridade, sem poder enxergar. Jesus o convida, Jesus o ouve. Enquanto aqueles diziam: se cale, Jesus diz: o que é que você quer que eu te faça? A natureza humana, por si só, natural, nosso, é comum, nós nos envolvermos, nós estarmos profundamente envolvidos com as demandas da nossa individualidade, dos nossos compromissos. Nós estamos sempre ocupados demasiadamente com os nossos projetos, com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, com o cuidado e a valorização de nós mesmos diante de uma sociedade que tem se tornado uma sociedade consumista, mas não só uma sociedade consumista, uma sociedade consumista que olha para mim e para você como objetos ou coisas a serem consumidas ou usadas. Então nós estamos constantemente preocupados e envolvidos em valorizarmos diante dessa sociedade e nos protegermos disso. Agora, se essa é a condição comum, soma a tudo isso. Ora, se o normal da nossa vida é estarmos assim, envolvidos com as nossas demandas, ocupado com o nosso individualismo, some a isso o estado de um coração tomado por dor, sofrimento, angústia. Some a isso o estado de um coração que está imerso, completamente imerso, em uma condição de sua alma, que todos os seus pensamentos, todas as suas ações e todo o seu sentir rouba-lhe a atenção. Quem aqui nunca atravessou um problema, ou está atravessando agora um problema, que se encaixa com isso? É um problema que rouba toda a tua atenção, todas as tuas forças. Tudo na tua vida gira em torno desse problema, dessa condição. Você não consegue sair, você não consegue distrair. Cada pensamento, cada ideia, cada coisa que você projeta, atravessa, passa por essa questão, passa por esse problema. É assim ou não é? Assim, irmãos, era Cristo, envolvido na angústia, sabendo que sua vida ia findar-se a 30 quilômetros de onde ele estava. No entanto, a proposta que ele faz é diferente da realidade que nós vivemos. Enquanto nós não conseguimos desligar dos nossos problemas. Nós não conseguimos sair do lugar do nosso problema e olhar para o outro. Porque se naturalmente, na vida cotidiana comum, normal da vida, nós já somos individualistas, quanto mais quando nós estamos consumidos por uma dor, por um sofrimento, por uma angústia. Essas coisas, irmãos, fazem com que os gritos, os apelos de socorros de outro sejam agravados nos nossos ouvidos. Agravados no sentido de tapados. Você não escuta mais de ninguém
Você não escuta mais o clamor de ninguém, você não percebe mais a dor de ninguém, por quê? Porque você está completamente envolvido com a sua dor, com a sua questão, com a sua angústia. Jesus nos convida a uma outra realidade. Envolvido na sua dor, no seu conflito, diante da perspectiva de morte, caminhando em direção à morte, para que o cumprimento da vontade de Deus se estabeleça. Jesus abre seus ouvidos para ouvir o clamor de um cego. E diz: vem cá. E cura-o. Como eu disse, no caminho de celebração, aquele povo estava indo para onde, irmãos? Jerusalém. E eles iam para Jerusalém para fazer o quê? Comemorar a Páscoa. Eles iam para uma festa, para uma comemoração. E eles estavam tão envolvidos na dinâmica para chegar em Jerusalém, porque eles queriam chegar a tempo das comemorações. Estavam envolvidos nas suas demandas. E eles disseram para o cego: te cala. Nós não vamos perder, mais ou menos assim, nós não vamos perder tempo aqui, porque a gente está com um problema mais sério para resolver. Tem que chegar lá em Jerusalém a tempo. Irmãos, diga se nós não somos assim. Se nós só olhamos para o nosso umbigo e para o nosso problema. Irmão, e quando nós olhamos para o nosso umbigo e para o nosso problema, o problema fica maior. Tem uma passagem nas Escrituras que é os discípulos no meio do mar de Genezaré. Eu já falei isso aqui. Os discípulos no meio do mar de Genezaré. E aí, de madrugada, Jesus está em cima do monte orando, diz para eles atravessarem, eles vão atravessar, é à noite. E quando eles estão atravessando, um vendaval pega eles e eles ficam desesperados porque estão em tempo de morrer, eles se desesperam. Só que ali tem pelo menos, ali naquele grupo, ali naquele barco, tem 4 pescadores. Pelo menos ali naquele grupo dos 12, dentro daquele barco, tem 4 pescadores. Sim ou não? 4 pescadores. Pelo menos, eu estou colocando aqui, 4 pescadores. Que já eram acostumados a pescar ali naquele barco. E naquele mar. E já tinham atravessado tempestades. Principalmente à noite. Mas naquele momento eles estavam tão focados na tempestade que eles esqueceram da habilidade de pescadores, eles esqueceram da experiência de pescadores e se desesperaram. Quando nós olhamos apenas para o nosso problema, nós ficamos cegos, nós ficamos sem perceber que somos capazes de administrar de forma mais adequada esse problema. E nós também fechamos os nossos ouvidos para aqueles que estão clamando por nossa ajuda. Você fica assim, eu já estou precisando de ajuda, eu vou ajudar outro, né? Mas você quer saber de uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada? Pouco tempo essa minha caminhada cristã, não tenho muito tempo. Eu admiro homens, sabe, que têm uma caminhada extensa já de evangelho, experiências na fé. Mas sabe o que foi que eu aprendi nesses poucos anos que eu tenho? É que quando eu começo a me envolver com o problema dos outros e a auxiliar os outros, Deus começa a tratar e a cuidar dos meus. E aí, quando eu menos espero, os meus problemas estão resolvidos, enquanto eu estou na busca de resolver o problema de outros. Esse é o convite de Cristo. Encerro essa passagem, ou essa mensagem, dizendo que
A compreensão evangélica sobre cumprir o propósito de Deus, nessa geração em que nós vivemos, que é uma geração que vive um evangelho água com açúcar, que vive um evangelho fragilizado, imaturo, não suporta compreender que cumprir o propósito de Deus nem sempre significa que eu vou ser abençoado. Nem sempre. Quando você encontra uma pessoa dizendo assim, não, eu estou vivendo no propósito de Deus, eu estou no centro da vontade de Deus, sabe o que essa pessoa está querendo dizer? Ela está querendo transmitir para você que ela está sendo abençoada, porque ela está vivendo no centro, que ela está obedecendo ao Senhor. Então, como ela está obedecendo, ela está no centro da vontade de Deus, todas as bênçãos de Deus estão sobre ela. Isso é uma falácia, irmãos. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Porque cumprir o propósito de Deus nem sempre é experimentar bonança, nem sempre é experimentar a alegria. Jesus, o Filho de Deus, cumprindo o propósito de Deus, vivenciou morte, escárnio, humilhação e morte. Mas cumpriu isso com o quê? Com um coração fiel. Sabe o que é estar no centro da vontade de Deus, irmãos? É ter um coração fiel ao Senhor, independente das circunstâncias em que estamos vivendo. Alguém perguntou, e eu encerro aqui. Isso aqui você talvez não aceite, mas eu vou falar assim mesmo. Meu compromisso é com o que o Senhor coloca no meu coração para falar esta igreja. Meu compromisso é fazer com que você cresça. Eu quero crescer junto com você. Uma vez perguntaram a um santo homem de Deus da antiguidade: como é que eu sei que eu amo a Deus com toda a minha alma, com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento? Como eu sei? Como eu vou saber disso? Como eu vou experimentar esse amor de Deus? O santo homem disse assim: se Deus exercer sobre você juízo e mandar você para o inferno, e lá você queimado em angústia e dor pelas chamas do inferno, ainda glorificar a Deus, porque na sua vida, no seu sofrimento e na sua condenação, Deus está sendo glorificado e o juízo de Deus está sendo manifestado, aí você saberá que verdadeiramente ama o Senhor. Irmão, isso aqui foi o que essa semana me levou ao chão em oração, porque eu ainda não amo o Senhor assim. Eu preguei aqui nessa igreja que lá no inferno, no juízo de Deus, as pessoas estarão rangendo os seus dentes, sim ou não? Vocês lembram disso? Que lá no inferno eles estarão rangendo os dentes, e a gente pensa que o ranger de dentes é pela dor e pelo sofrimento, não é isso? Mas não é. Eles estarão rangendo os dentes porque eles estarão ali experimentando da ira de Deus, e como sua alma e seu coração são ímpios, eles estarão rangendo o dente de ódio, porque o Senhor assim lhes julgou. Eles estarão recebendo a justa condenação e ainda assim estarão revoltados, irados, indignados, possessos de ódio por Deus. No inferno não terá ninguém que ame ao Senhor. Agora, eu entender que toda a dor, todo o sofrimento, toda a angústia, toda a tribulação que eu possa experimentar nesta carne, nessa vida, pode servir para que Deus seja glorificado e exaltado e o seu santo nome seja conhecido. E ainda assim, irmãos,
e neste processo, a minha alma e o meu coração encontrar alegria no Senhor, isso é a manifestação da glória de Deus e a manifestação de um coração que amou o Senhor e a manifestação de alguém que cresceu e se tornou adulto no Evangelho. Pastor Joaquim,